Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com mais um vídeo e nós iremos fazer uma rápida reflexão sobre um assunto extremamente importante, que é a divindade de Jesus. Como um texto áureo aqui, eu quero ler Deuteronômio 6, onde diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso aqui é um texto áureo, é um texto que o povo judeu tem levado em toda a sua história para o povo hebreu. Só há um Deus. O Deus que falou com Abraão, Deus que falou com Moisés, esse é o único Deus. Os demais são deuses falsos, né? Como a Bíblia vai falar que não fala, não ouve, não tem intelecto, né? Mas aqui esse texto realmente é muito sagrado. Aí vem Jesus falando coisas como um ser divino, como, por exemplo, perdoando pecados. Né? Quando Jesus chega para o paralítico e perdoa os pecados, todo mundo se escandalizou e falou: não, isso não pode acontecer. Você não é Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Jesus vai e mostra e dá ênfase dizendo: olha, eu tenho autoridade. Jesus em nenhum momento falou: eu sou Deus. Não, não tem essa passagem, né? Ele nunca verbalizou: eu sou Deus. Mas todo mundo, contemporâneos, todos que viram Jesus falar e operar, entenderam, ficou nítido que as ações de Jesus, as atitudes de Cristo era sim de um ser divino, né? E ele falou: olha, eu vou mostrar que eu tenho autoridade, eu posso perdoar pecados. E ele até faz um desafio. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os seus pecados, dizer ao paralítico: perdoados estão os seus pecados, ou dizer ao paralítico: levante e ande. Então, assim, eu vou provar. E ele manda o paralítico levantar. O paralítico levantou na hora. Jesus provou ter autoridade sobre a natureza. Ele vai lá e acalma vento, para mar, e os discípulos ficaram maravilhados e disseram: que homem é esse? Ele também tem poder sobre a natureza. Então, há infinitas passagens que Jesus provou. Ele não se dizia ser Deus, ele provou ser parte de Deus, ser Deus. Então, Jesus nunca verbalizou: eu sou Deus, mas ele disse: eu sou pão, eu sou o caminho, eu sou. Jesus provou a todo momento, por meio de ações, que ele é divino, que ele é Deus. Isso ficou tão nítido que até a concorrência ficava indignada. Por exemplo, Jesus fazia algo e os fariseus: ele está blasfemando, ele está se dizendo ser igual a Deus. Os textos estão claros. Então, ele provou ser divino, a ponto dos apóstolos ter essa consciência, né? Em Colossenses 2:9, pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. É toda, toda. A gente segue os hebraístas aí, né? Toda a plenitude de Deus habitou lá corporalmente em Cristo. Ou seja, não é uma partícula, não é uma parte, toda a plenitude de Deus habita corporalmente em Cristo. O Deuteronômio 6 está de pé porque o Senhor é o único Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então, como explicar isso na prática? Como mostrar isso? Não há possibilidades de provas. Como isso funciona no céu? Como é possível, né? Jesus ser Deus também e seu filho, e a revelação foi dada. Aqui está a revelação: Cristo é o Filho de Deus, mas ele também é divino, é Deus e faz parte de Deus. Ele é Deus. Quando nós lemos João primeiro, a partir do versículo primeiro, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós vemos Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, portanto que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não se apegou a isso. Então, é tantas passagens que deixa claro que Jesus é divino, que Jesus é eterno, né? Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e vai uma série de coisas que Jesus não foi criado. Jesus sempre existiu com o Pai. Ele é Deus. Porém, parte, né, dessa triunidade, que aí há essas controvérsias,
Mas eu, como religioso, mas eu não me apego ao extremismo da religião, por exemplo, a uma doutrina específica, e não importa o que o texto diga ou me prove ao contrário, eu vou me apegar naquela doutrina e, e defender a minha ideia religiosa. Não, eu estou aberto para as escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é inspirada por Deus. Jesus disse: examine as escrituras porque vocês vão encontrar nela a vida eterna. Jesus disse que o homem erra porque por não conhecer as escrituras. Então, para mim, é a palavra de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. Então, eu estou aberto para ouvir, para aprender sempre. A doutrina da Trindade não tem como, não tem nada a ver com igreja católica, com religião, com o pensador. É o texto bíblico, né? A Bíblia está, no Novo Testamento, deixando claro, explícito, quem é Jesus, ao ponto de em nenhum momento ele falar: eu sou Deus, Deus, eu sou Deus. Mas o eu sou que Jesus verbalizava, né? E as ações, o que ele fez, o que ele praticou, todos entenderam que ele estava se julgando, ele estava se colocando igual a Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus, João separou direitinho aqui, né? Sistematizou direitinho e deixou claro o seguinte, veja só, 1 João 5, 20. E sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro, né? Jesus deu entendimento dele mesmo, né? E nós estamos naquele que é o verdadeiro. Quem é o verdadeiro? O que é verdadeiro? Aí ele vai e finaliza: em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Por que Jesus é verdadeiro Deus? Porque ele provou. Ele provou que ele é verdadeiro Deus. É por isso que Filipenses, ainda no capítulo 2, no versículo, vai lá do versículo 9, 10, Paulo diz que diante de Jesus, do nome, diante da presença de Cristo, todos se dobram. Ora, se dobrar diante de um anjo, a gente vai encontrar, em algum momento, homens se prostrando diante de anjo. Aconteceu, já aconteceu. Mas o anjo pediu para essa pessoa levantar e disse que não, ele não podia ser adorado. Mas Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8, 9, começa ali, ele diz: olha, diante de Jesus se dobram todos os joelhos, os celestiais, os que estão na terra, e não sei como isso é possível, quem está embaixo da terra, mas também os que estão embaixo da terra se prostram diante do nome de Jesus. Agora, ponto, versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Que isso? Adoração, claro. E Jesus em nenhum momento disse: não me adore. Ao contrário, creio em Deus, creio também em mim. Ou seja, confie em mim, me adore, me sirvam, fale meu nome, né? Então, ou seja, aí Paulo disse: e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Adorar Jesus? Sim, claro. Mas para quê? Para a glória de Deus Pai. Explicar a Trindade, né? Provar a Trindade, ela é provada aqui com fatos, com textos, está provada. Agora, como isso é possível? Jesus, Deus e Espírito Santo ser um só. Não é um só, é três. Porém, compartilham a mesma essência. Você está entendendo? Se eu digo, ó Espírito Santo, né, você está adorando o Pai e o Filho, porque assim, o Espírito Santo foi enviado, Jesus disse: eu mandarei outro igual, e também ele foi adorado, mas aí já é outro tema sobre o Espírito Santo, o tema aqui é Jesus. Então, assim, são três com a mesma essência, mas são distintos, com personalidades, com usar aqui a linguagem humana, né? Usar aqui a ideia humana, com pessoas diferentes, mas esses três são um só. Quando eu glorifico o Pai, está unidos também o Filho e o Espírito. Então, assim, não tem como você separar: vou adorar aqui Jesus e Deus vai ficar com ciúmes, vou adorar aqui o Espírito Santo, será que eu vou cometer algum erro? Não! Toda língua confessa: Jesus Cristo, tu és Senhor, tu és Senhor. Quando eu digo isso, eu estou glorificando a Deus Pai também. Então,
É essa reflexão de hoje. Não é um estudo, é uma reflexão. Que Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Amém.